Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Keila Branco, contadora de histórias. Esse é Augusto Dias e vamos agora embarcar numa viagem de brincar com as palavras. Nessa brincadeira, eu preciso que vocês estejam muito atentos. Já puderam olhar e observar o local que vocês vivem? Já ouviram os pássaros? Já viram as árvores? E o sol no céu? Quem aí tem quintal? É um bom lugar para começar. A história que eu vou contar hoje começa exatamente num quintal. Você quer conhecer o meu quintal? Então vamos lá! Tem de tudo no meu quintal. Tem gato, tem árvore, tem flores, tem grama. Tem cachorro caçando e coçando e tem canário no galho cantando. Tem aranha tecendo teia e tem brinquedos na caixa de areia. O caminhão atolou. Olha o gato na cerca. Pé de goiaba vermelha, tem sombra debaixo do pé. Ah, que delícia! E tem formiga subindo na barriga, passarinho fazendo ninho. E tem folia nos dias de sol, mas tem silêncio quando a chuva cai. Tem roupa no varal, roupa secando, tem água no esguicho esguichando. Quem já tomou um banho de mangueira? É um morcego. Tem a casa do João de Barro, tem as flores que enfeitam o jarro. Olha que casa mais sensacional! Um bicho que não tem nem mão consegue construir. Isso não é incrível no seu quintal? Tem pardal tomando seu banho e tem criança de todo tamanho. Tem até boneca, tem flores e tem menino, talvez dormindo. Assim, eu descubro que a vida tem mais cor e é mais divertida quando eu brinco no meu quintal. Quem quer conhecer o meu quintal? Gostaram? Não é sensacional? Ah, mas crianças, sabia que tem criança que não tem quintal? Às vezes a pessoa mora num edifício, aí não tem quintal. Ai, é tão bom brincar no quintal. A gente pode ver e observar o mato, o cerrado e aqui em Brasília ver bem longe, lá no horizonte. Experimentem, isso faz muito bem pra gente. Falando nisso, eu não sei se vocês sabem, mas alguém aí sabe qual é o bicho que carrega o boi na boca e atravessa o rio? Alguém sabe? Qual bicho que atravessa o rio carregando o boi na boca? Você sabe? Qual é? É o carrapato. Carrapato. Eu não sei se vocês conhecem o carrapato. Ele é assim pequenininho, mas pode ficar grandão. E a nossa história? A nossa história vai falar sobre esse carrapato chato. E o nome dele é Nonato. Esse bem aqui, que você pode ver bem para lá do seu quintal. Vamos lá? Vou mostrar para vocês
o danado do Nonato. Nonato é um carrapato chato que vive no meio do mato, em cima de uma folha, e ele espera passar um bom prato. Enquanto está lá no alto, só vê bicho baixo passar, mas quando a fome aperta, resolve se manifestar. Quem será que ele vai fazer? Primeiro, ele puxa uma prosa com o tranquilo tamanduá, que, por bem conhecer Nonato, responde logo no ato. Sai pra lá, carrapato chato, arranja outro pra ser seu prato. E não demora muito tempo, Nonato volta a se animar, pensando em jantar a paca que acaba de avistar. E com um ar de conquistador, ao bicho vai cortejar. Aonde vais, formosa dama, que tão doce perfume exala? Chega perto desse bicho apaixonado e ouve o que o teu coração declara. Sabendo o que trama Nonato, ela foge pro meio do mato e, já com a voz bem distante, grita pro bicho galante: sai pra lá, carrapato chato, arruma outro pra ser seu prato. E o Nonato continua sem comer. De todo jeito que ele tenta jantar os outros bichos. A onça: sai pra lá, carrapato chato, arruma outro pra ser seu prato. Tem a jaguatirica e o macaco: sai pra lá, carrapato chato, arruma outro pra ser seu prato. Tem o coelho: sai pra lá, carrapato chato, arruma outro pra ser seu prato. Tem a cutia e o gambá, tatu, caititu, capivara. E tem também um veado. É tão raro ver um veado. E tem também a raposa e o lobo-guará, que diz logo para Nonato: sai pra lá, carrapato chato, arruma outro pra ser seu prato. E todos os animais gritam em coro sem deixar desafinar. Me ajuda aí. Sai pra lá, carrapato chato, arruma outro pra ser seu prato. O Nonato, coitado, está faminto. A fome só faz aumentar. Então, é preciso ir à luta e um bom alimento encontrar. Assim, pro mato rasteiro, Nonato decide mudar. Se aqui no alto eu estou e só bicho baixo passou, agora para o baixo eu vou, esperando o bicho baixo passar. O que será que vai acontecer? Logo que chega ao chão, uma cobra Nonato encontra. Ela treme seu chocalho e ele se treme num galho. E como se não bastasse a fome, também o cansaço da espera, quase fora pisoteado por um gordo cavalo apressado. Também por perto passou uma anta muito espevitada. Mas ele quase foi à loucura quando viu passar a boiada.
Nonato ficou quase desfalecido. Ficou triste e mais uma vez Nonato se lamentou. Mas ele é bicho valente e outra atitude tomou. Enquanto no alto eu estava, bicho baixo sempre passava. Agora que eu tô no baixo, bicho alto foi o que passou. Então, pra lá vou voltar e esperar bicho alto passar. Com muita determinação, o carrapato decide subir. Mas no meio do caminho, ele sente que vai cair. Vencido pela fraqueza, Nonato desmaiou. E de lá do alto do tronco, o coitado despencou. Triste fim para o carrapato foi o que muitos pensaram. Mas a vida guarda surpresas e isso eles comprovaram. Por sorte ou por destino, Nonato foi recompensado e caiu direto no lombo de um carneiro desgarrado. Achou que era um sonho bom, mas viu que estava acordado. Grudou no pescoço do bicho e cravou o ferrão afiado. Sugou o suficiente para ficar bem alimentado. Instalou-se no pelo macio e deixou a folha de lado. Assim começou no cerrado a fama do faminto Nonato. E muito se ouviu pelo mato, na campina, no regato, um coro bem afinado, em alto e bom som entoado. Sai pra lá, carrapato chato! Arranja outro pra ser seu prato! Pim, piririm, essa história chegou ao fim. Eu sou Keila Branco, contadora de histórias. Da minha boca pro seu ouvido e do seu ouvido pro seu coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história. E aí, pessoal, gostou das histórias? Gostou de conhecer o meu quintal e conhecer Nonato, esse carrapato muito chato? Agora eu desafio vocês a imaginar quem é que está por detrás destas palavras. Como será o autor que escreveu esses livros? Eu gosto de dizer que ele é o poeta da infância e vou apresentar para vocês agora, com muita alegria, Marco Miranda. Olá, pessoal. Olá, Keila. Tudo bom? Olá, seja bem-vindo. Crianças, professoras, professores. É muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar minhas histórias. E eu fiquei muito emocionado ouvindo a Keila contar a história, porque é engraçado. O autor conta a história de um jeito, e quando ele ouve a história contada de outro jeito, é como se ele fosse um espectador, como se ele fosse a criança, como se fosse vocês que estão aí ouvindo pela primeira vez. Muito obrigado pela maneira com que você contou essa história, tá bom? Gente, não foi incrível vocês verem os bichos e prestarem atenção numa coisa tão bacana quanto um quintal? Conta pra gente, como foi que você teve a ideia de... O que te inspirou a escrever esses livros sobre o cerrado, sobre o ambiente lá fora? Então vamos lá. É o seguinte, eu costumo dizer que toda história existe uma outra história por detrás, né? Essas aí foram duas inspirações. Vou começar falando do quintal, porque um dia eu estava no quintal da casa do meu irmão e estava observando um cachorro caçando. Ele estava caçando calango. Mas aí depois que ele ficou caçando o calango, ele ficou caçando e se coçando. E como eu gosto de brincar com as palavras, surgiu a história... Tem de tudo no meu quintal. Tem cachorro caçando e coçando. E aí,
parece brincadeira, mas na mesma hora um canário cantou. E parece que eles estavam compondo essa história comigo. Então eu comecei a observar o quintal e fui captando todas as coisas que tinham. E nessa hora também eu mergulhei nas minhas lembranças, porque eu cresci numa casa com um quintal maravilhoso. E era aqui em Brasília mesmo, ali na Vila Planalto. Não sei se vocês conhecem, mas na Vila Planalto todo mundo morava em casa e todas as casas tinham quintais. Então eu comecei a mergulhar nas lembranças dos quintais e a história foi saindo. Vi o canário cantando, né? Tinha canário no galho cantando, e aí comecei a olhar tudo, e aí desde uma formiguinha passando, e aí fui juntando as palavras, porque eu gosto muito de juntar as palavras, né? E uma história nasce da junção de palavras, né? Primeiro você pensa no que você quer contar para a criança, e depois vai encontrando cada palavra ideal para você montar essa história. E aí nasceu Quer Conhecer Meu Quintal? E já o Nonato Carrapato Chato, vocês não acreditam em quem eu me inspirei. Foi na minha filha, a minha filha mais velha. Quando ela era criança, ela vivia grudada em mim. Eu ia para a sala, ela grudava mesmo na minha perna. Eu ia para o quarto, ela grudava em mim de novo, né? E para todo canto que eu ia, a minha filha ficava grudada em mim. Aí uma hora eu falei, ora Mariana, você tá parecendo um carrapato, fica grudada em mim? E como eu, mais uma vez eu volto a falar, eu gosto dos versos, me veio na hora o nome. Vou fazer uma história de um carrapato muito chato. E o que rima com carrapato chato? Nonato. Aí nasceu o Nonato Carrapato Chato. Mas para dar um molho nessa história, eu mergulhei mais uma vez nas minhas lembranças. Quando eu era adolescente, eu e um primo, nós íamos muito para Pirenópolis. A minha avó, que é uma excelente contadora de história, morava em Pirenópolis. E nós, eu e meu primo, adorávamos andar a cavalo. Então um dia nós entramos no pasto para procurar cavalos. E quando ele passou numa moita, eu olhei para ele e vi um monte de bichinhos subindo pela perna dele. Aí falei, tem um monte de carrapato subindo na sua perna. Aí ele olhou para mim e falou, olha para você também. Quando eu olhei, tinha assim dezenas de carrapatos minúsculos subindo na minha perna. Eu sei que eu passei, nós desistimos de andar a cavalo, mergulhamos no Rio das Almas, que é um rio delicioso que tem em Pirenópolis, e ficamos tirando os carrapatos. Eu sei que 15 dias depois, eu olhava para mim e falava, eu não conheço essa pintinha aqui não. Quando eu encostava na pintinha, ela abria as perninhas e eu, era um carrapato. E daí eu juntei essa lembrança com a Mariana, né, que vivia grudada de mim, e nasceu o Nonato Carrapato Chato. Então é isso, né? As histórias nascem das lembranças e nascem da imaginação também. Certo? Certo. Agora conta pra gente. Além dessa inspiração, você gosta muito de escrever em verso. Por que você prefere escrever em verso, assim? Porque eu gosto muito de música. Assim, eu sempre gostei muito de ouvir música e de cantar, desde criança. Então eu gostava muito do ritmo das histórias cantadas, né? Então isso me alimentou, porque a literatura, ela é formada pela leitura, mas também por todas as artes, né? Por exemplo, eu conheci um poeta depois de ouvir a música. Carlos Drummond de Andrade, que é um dos poetas mais famosos do Brasil, já falecido, antes de conhecer a literatura do Carlos Drummond de Andrade, eu conheci a música, a poesia dele através da música do Milton Nascimento, uma música belíssima, né? E eu falei, nossa, que poesia linda! Aí quando eu fui ver quem era o autor, eu vi que era o Carlos Drummond de Andrade. Então eu passei a mergulhar na poesia do Carlos Drummond. E fui vendo que a poesia e a música são artes irmãs. E acho que por eu gostar de cantar, eu comecei a gostar de contar as minhas histórias, porque além delas serem contadas em versos, elas também podem ser cantadas, né? Se a gente quisesse cantar Nonato Carrapato Chato, nós poderíamos cantar Nonato Carrapato Chato ao invés de contar Nonato Carrapato Chato. Então a música abriu muito o caminho para a literatura para mim. E depois que eu comecei a escrever, não consegui mais parar. Não consegui mais parar. É igual o Nonato. Nonato não consegue parar de procurar comida. E eu não conseguia parar de procurar inspiração para contar histórias para vocês.
É por aí. Viram, crianças, como é muito interessante e até simples começar a escrever uma história? Quem sabe você aí do outro lado pode começar a registrar suas memórias, ter alguma inspiração e um dia se tornar um escritor e poder ir também na escola. A gente tem essa capacidade. Falando nisso, na sua época, existia essa possibilidade do autor ir na escola? Porque você falou, né, dos autores. Às vezes a gente acha que o autor é aquela pessoa que já morreu. Sim. Mas aqui, ó, ao vivo e a cores, a gente tem um autor fabuloso que vai na escola, que conversa com vocês, que mostra o livro, que brinca com as palavras. E isso é muito, muito importante. E, então eu queria saber se no seu tempo você chegou a conhecer algum autor importante, algum... Pois é, Keila. Como era o seu contato? Infelizmente, eu não conheci nenhum autor na época que eu estudava em escola primária. Faz muito tempo isso, né? Mas não existia, o mundo era diferente, né? Não existia internet, as coisas eram mais distantes. Então, assim, ficava muito difícil um autor ir numa escola. Então, eu confesso que durante o meu período de estudo na infância, no primário, eu não conheci nenhum autor. Mas eu já admirava os autores. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, outra arte me aproximou da literatura. Eu sou da época em que existia um programa na TV chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi escrito pelo Monteiro Lobato. Então, eu assisti aquele programa e eu me identificava muito com o Pedrinho, porque, como eu já disse, eu morava na Vila Planalto, aqui em Brasília. E nosso quintal não era só o quintal de casa, era todo o cerrado que nos cercava. E eu me achava o próprio Pedrinho. Então, um dia eu perguntei para minha mãe assim, de onde que vinha o Pedrinho? Aí ela me apresentou o Monteiro Lobato. Ela falou, olha, Marco, esse programa ele foi inspirado no livro de um autor chamado Monteiro Lobato, que ele vivia num sítio. E a partir daí eu comecei a entender que as artes, elas podem se completar, né? Então, assim, de um livro nasceu um programa que encantava todas as crianças na época. E desse programa eu mergulhei na literatura. Então, assim, eu adoraria se na época que eu estudava o Monteiro Lobato tivesse aparecido na minha escola. Seria fantástico, né? Chegar para ele e falar, Monteiro, eu sou o Pedrinho. E eu acho que o legal dos livros é isso também. Cada um se enxerga dentro de um livro, num personagem, né? Por exemplo, no Nonato Carrapato Chato, deve ter alguém que se identifica com o tamanduá, deve ter alguém que se identifica com, sei lá, com a onça pintada, né? Com o coelho, né? Com a raposa. Então, é isso, assim. Eu acho que existem muitos caminhos para levar você a criar uma história. E um dos caminhos é você observar tudo à sua volta. Tudo que acontece no seu quintal, tudo que acontece na sua sala de aula, uma conversa que você tem com seu coleguinha do lado, isso tudo pode fazer nascer uma história, né? Às vezes você pode até criar uma história em parceria. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre um outro livro aqui, que é o Quer Conhecer Meu Quintal. Quando vocês tiverem a oportunidade de ter o livro em mãos, vocês vão observar que em todas as páginas, desde a capa até a contracapa, aparece um gato. E eu vou contar um segredo para vocês. No texto, em nenhum momento eu falei de gato, mas a ilustradora, ela é apaixonada por gatos. Então, ela colocou um gato na história. E o gato acabou virando o personagem principal. Sabe, ele passeia pelo quintal e ele me ajudou a contar essa história. Então, assim, é legal que um livro, ele está sempre em movimento, né? Desde o momento que ele nasce, da primeira palavra até o infinito. Porque quando ele passar pela mão de um leitor, quando ele passar pela mão de outro leitor, quando ele passar pela mão de outro leitor, cada um vai ver o livro de uma forma diferente. Então, o livro está sempre vivo. Ele não é um livro parado na estante. Ele é um livro que ele tem que circular. E se você não gostar mais de um livro, passa esse livro para outra pessoa, cuida bem dele, empresta para outra pessoa, ou dá para outra pessoa, que ela vai mergulhar naquela história, e ela vai querer mergulhar em outros livros, em outros livros. Então, um livro puxa o outro, uma leitura puxa a outra, né? É por aí. Gostaram da dica?
Eu achei fabuloso. Eu também adoro gato. Se vocês tiverem a oportunidade de ver esse livro, vocês vão ver a minha representação do gato favorita é o gato cheio de margarida. Ele é um gato margarida, gente, é lindo. Ele se disfarça e o gato está em todos os cantos da história, né? E é importante também você se lembrar de que um livro, como o Marco falou, pode ser passado para várias pessoas. Então, existe um jeitinho muito especial de você cuidar do seu livro, não é isso, Marco? Existe. Primeiro é respeitar, né? Assim, porque o livro é um objeto frágil, o papel é frágil, né? Então, assim, passe as páginas com cuidado, né? Tente não derramar um copo de leite em cima do livro. Mas se acontecer, tudo bem. O importante é você mergulhar no livro. E se você cuidar bem do seu livro, ele vai te acompanhar a vida inteira. Deixa eu contar outro segredo para você. Por exemplo, hoje eu sou avô. E sabe que os livros que eu conto de história para o meu netinho hoje, muitos deles eu contava para as minhas filhas quando eram crianças. Olha quanto tempo durou o livro. Então, assim, esses livros têm mais de 20 anos. Eu contava para as minhas filhas e agora estou contando para o meu neto. Que maravilha, né? Um livro é para sempre. E o que está dentro do livro também. Isso é algo que nunca vão tirar de você. Quando você coloca uma história dentro de você, você está aprendendo coisas. E quando a gente aprende coisas, a gente não desaprende. Esse é o maior tesouro que a gente pode ter. E é um tesouro super protegido. Ninguém vai conseguir roubar de você. Eu costumo chamar esse tesouro de conhecimento. Um livro alimenta a gente de conhecimento. É isso. Gente, não é lindo, gente? Eu fiquei assim encantada com as palavras. Muito obrigada, Marco, pela sua presença. Eu fiquei muito feliz em poder contar suas histórias. Eu me diverti muito, né? Me vi aqui e ali também. Esse é o objetivo, né? Que cada um se veja. Eu espero também que as crianças aí na escola se divirtam bastante, cuidem do livro, frequentem a biblioteca, aprendam a escrever, aprendam a ler, porque a gente só vai ganhar com isso, né? E, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Agradeço pela forma maravilhosa com que você contou as histórias. Obrigada. E espero que vocês todos tenham gostado, porque tem muita história boa para vir por aí. Muita coisa boa vai acontecer ainda na literatura. Leiam, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e vocês vão ficando por aí com essa delícia de livro nas mãos. Espero que vocês aproveitem bastante. Tchau! Tchau, pessoal!